Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4, estamos na página 113. Desculpe, página 114. O item 86 do nosso material didático, o Edito de Nantes. Bom, esse edito ele foi publicado em 1598, esse livro ele termina em 1600, ou seja, faltam 2 anos para terminar esse livro, né? Tá bom? Para concluir essa fase da história. Então, item 86, Edito de Nantes. Em 1598, foi publicado na França o Edito de Nantes, que estabeleceu a tolerância aos protestantes. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se que nós começamos essa aula de hoje e eu falei para vocês exatamente sobre um protestante que foi morto pelos católicos, tá bom? Naquela noite de São Bartolomeu, no massacre de São Bartolomeu, que era Gaspar de Coligny, Gaspar II de Coligny. Ele era um soldado, né, calvinista, ele era um huguenote, né? Os huguenotes, eles eram soldados, era um exército, tá, ok? Que participava de guerra, matava, era um exército, era um grupo, tá, ok? De exército. E esse homem ele acabou sendo morto pelos católicos. E eu falei naquela oportunidade para vocês que a França estava numa guerra civil igual a Suíça de Zwinglio. E falei para vocês que foram 8 guerras que eles tiveram nesse intervalo. A última, a 8ª guerra, ela terminou em 1598. E quer dizer, a França ela estava destruída. Você imagina uma guerra civil dentro de um país, e uma guerra civil, vamos dizer, de um tipo estranho, porque eles atacavam a população, irmãos. Os católicos, quando eles atacavam uma cidade que tinha se tornado protestante, eles atacavam a população, eles matavam velhos, mulheres, crianças, eles tinham que exterminar os protestantes, porque eles acreditavam que os protestantes estavam contaminando a igreja, a Santa Igreja de Deus. E os protestantes diziam que tinham que matar os católicos, porque eles tinham contaminado a Santa Igreja de Deus. Dizia que o Papa era o anticristo que estava sentado, né, no trono de Pedro. Então, eles diziam que tinham que matar os católicos. Esse é o triste fato histórico, né? Tá bom? Então, nesse ano, na França decidiu o seguinte: olha, vamos então parar com essa guerra interna aqui, cada um fica com a sua religião, tá bom? Cada um fica com a sua religião. Isso mais à frente, os protestantes huguenotes, como eles eram chamados, eles se tornam então um partido político, os historiadores dizem. Eu digo que na verdade eles sempre foram um partido político, tá bom? Sempre foram políticos. Eles, nesse período, Calvino já estava morto também, né? E depois eles foram perseguidos pelos reis da França. Assim, o protestantismo francês, pelo menos os huguenotes, eles foram massacrados e mortos, mas das cinzas eles organizaram a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, isso é um fato histórico. Ela foi organizada pela maçonaria, tá bom? E com o apoio do restante dos protestantes. A história comprova que todos os protestantes fizeram trabalhos, os seus trabalhos protegidos, ajudados pela maçonaria. Nós veremos até os protestantes que vêm para o Brasil, ok? O primeiro presbiteriano que veio para o Brasil, ele veio com dinheiro da maçonaria. Abria um templo protestante e um templo satanista da maçonaria. Veremos também que até os batistas protestantes, né, já recomendei para vocês um livro, Centelha em Restolho Seco, né, de uma irmã chamada Bethes Antunes, que ela escreve assustada sobre a ligação da maçonaria com as igrejas batistas. E eles não conseguem entender. Eu explico isso para eles. Eu digo, existe mais de uma igreja batista. A igreja batista protestante e todas as igrejas protestantes,
elas sempre estiveram ligadas com a maçonaria. Lutero, o príncipe que protegeu ele, era maçom, né? O primeiro estatuto da maçonaria foram 3 pastores calvinistas que escreveram. O protestantismo foi uma obra da maçonaria. E hoje a origem mais aceita da maçonaria, qual é? São os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários. A história hoje indica que a maçonaria realmente surgiu com os Cavaleiros Templários, que foram acusados pelo Papa de satanismo, né? E perseguiu eles, mas eles serviram para o Papa lá nas cruzadas contra os islâmicos. Então, essa é a situação que nós veremos agora nos séculos seguintes, que o livro 5 vai estudar até os nossos dias e concluímos a história da igreja, né? Bom, mas o comentário prossegue. O documento deu fim, então, às guerras entre católicos e protestantes calvinistas. As guerras religiosas devastaram a França entre 1562 e 1598. Hoje, muitos dos franceses, vocês vê, eles têm, sabe, assim, querem distância da religião. Eles têm aversão à religião, muitos deles, por conta desses estudos, ok? Por conta desses estudos. E eles pensam que a religião é isso, né? E eles demonstram até em escritos que eles têm medo, né, de que esse fanatismo, né, ele retorne. Não? O comentário prossegue. Especialistas calculam que morreram cerca de 3 milhões entre católicos e protestantes nessas 8 guerras, irmãos. Não? Nessas 8 guerras. Eram guerras curtas que aconteciam com duração de 3 anos, tá bom? 2 anos. Eram guerras curtas assim, mas ocorreram 8 guerras entre 1562 e 1598. E é só você chegar na internet, eu aconselho que você se aprofunde nesse tema, mas você pesquisa lá, tá bom? Guerras religiosas francesas. Você vai encontrar com detalhe essas 8 guerras, matanças, como foram, né? Tá bom? Eu botei apenas a citação aqui para a gente não entrar nos detalhes dessa história, mas você tem o número de mortos, 3 milhões. Isso há 400 anos atrás, em um país, na França. Tá bom? Isso foi mais do que o Covid matou no mundo todo, agora em 2020, que foram, acho que, 2 milhões que a Covid matou no mundo todo. A guerra religiosa só na França, tá bom? Essas guerras religiosas entre 1562 e 1598 matou mais que a Covid no mundo todo, nesse período que a população é muito maior do que naquela época. O comentário prossegue. Essa guerra é considerada a segunda pior guerra da Europa, sendo superada apenas pela Guerra dos 30 Anos, que resultou na morte de 8 milhões de católicos e protestantes. Irmãos, essa Guerra dos 30 Anos nós vamos estudar. Tá bom? Ela vai ser de 1618 a 1648, ou seja, praticamente 18 anos à frente do período que nós estamos estudando, ou 20 anos à frente do período que nós estamos estudando. Essa Guerra dos 30 Anos que vai acontecer, os historiadores comparam ela à Segunda Guerra Mundial, agora no século XX, jogando bomba de avião. E os historiadores dizem o seguinte: essa guerra entre católicos e protestantes, ela foi mais destruidora do que a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela ficou mais destruída na Guerra dos 30 Anos do que na Segunda Guerra Mundial, com Estados Unidos jogando bomba, né? Até o Brasil participou de bombardeio, Rússia também. Mesmo assim, a Guerra dos 30 Anos foi mais destrutiva na Alemanha, tá bom? Diz que para se equiparar essa Guerra dos 30 Anos, você tem que somar a destruição da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E somando as duas, a Alemanha ficou tão destruída quanto na Guerra dos 30 Anos, que nós ainda vamos estudar, né?